o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Fala comigo, tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Diga, sentimento que houve em Cristo Jesus tem que estar em mim. Fala mais forte. Diga, o sentimento que estava em Cristo tem que estar em mim. Diga, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2,5. Diga, Filipenses 2,5. Então, o sentimento que estava em Jesus tem que estar em mim. Fala, o sentimento que estava em Jesus tem que estar em mim. O que Jesus sentia, eu tenho que sentir. Fala, o que Jesus sentia, eu tenho que sentir. Então, o que Jesus sentia? O que Jesus sentia? Qual era o sentimento que estava em Cristo, que o fez um vencedor? O amor de Deus. Que fez dele o Cristo, que fez dele o Salvador, que fez dele o restaurador de vidas, que fez dele o divisor de águas da história do mundo. E hoje se fala antes de Cristo e depois de Cristo. Ele dividiu a história. Ele dividiu a história. Então o que tinha dentro desse homem? O que tinha dentro dessa pessoa? Que tipo de aspirações estavam cercando, norteando, inspirando, encaminhando, fortalecendo a pessoa do Cristo, para que ele cumprisse a submissão de Cristo e trouxesse um marco de salvação, libertação, restauração, transformação de vidas? Jesus revolucionou não somente os homens de sua época, não somente revolucionou o mundo de sua época, mas Jesus Cristo, ele revolucionou o mundo até hoje. Todas as gerações são tocadas, são movidas através daquilo que Jesus viveu, daquilo que Jesus falou e daquilo que Jesus fez. Então, que tipo de sentimento havia nele para que tudo isso se realizasse, tudo isso acontecesse? Sentimento de medo? Será que Jesus era um homem medroso? Sentimento de timidez? Será que Jesus era um homem tímido? Sentimento de inferioridade? Será que Jesus tinha complexo de inferioridade? Jesus se sentia o patinho feio da história? Jesus se sentia a gata borralheira da história? Jesus se sentia o cavalo do bandido da história? Então, que tipo de sentimento tinha de Jesus para que ele se projetasse dentro da sociedade e realizasse as coisas? Olha, não existem super-homens. Não existem super-homens. Quantas pessoas deixam de experimentar o melhor de Deus porque se deixam vencer por suas dificuldades internas? Olha bem, quantas pessoas deixam de experimentar o melhor de Deus porque se deixam vencer? Porque se deixam vencer por suas dificuldades internas. Uma coisa é você ter dificuldade interna. Isso é uma coisa, é um aspecto da história, ter dificuldades internas. E outro aspecto da história é você se deixar vencer por essas dificuldades internas. Qual foi o sentimento que havia em Jesus? Jesus tinha sentimento de medo? Teve sentimento de medo? Sim ou não? Sim. Mas esse sentimento de medo houve em Jesus? Não. Não houve em Jesus no sentido de dominá-lo. Não houve em Jesus no sentido de encaminhá-lo. Não houve em Jesus no sentido de fazer a cabeça dele, de fazer a mente, de fazer a razão.
fala de cabeça, o que a gente está falando, o quê? O que a gente está falando? A gente está falando de decisão. A gente está falando de mente. A gente está falando de decisão. É a fonte do espírito. A cabeça é o centro espiritual do ser. Fala assim, a cabeça. Fala forte, diga a cabeça. É o centro espiritual do ser. Diga a mente. É o centro da decisão existencial do cristão. É aqui que eu decido. Diga, é aqui que eu decido. Bota sua mão aqui no seu cérebro. Diga, é aqui que eu decido. É aqui que você decide. Mas você sente aqui? Você sente aqui? É aqui na mente que você sente? Não, você sente aqui. Não bate aqui onde você sente. Bate aqui. É aqui que eu sinto. Não é aqui? Aqui que eu sinto alegria, aqui que eu sinto tristeza, aqui que eu sinto amargura, aqui que eu sinto dor, aqui que eu sinto alegria, aqui que eu sinto prazer, aqui que eu sinto vontade, mas é aqui que eu. Bota a mão aqui e diga que eu decido. Diga que eu sinto. Agora o que é que a palavra diz em Provérbios? De tudo o que o homem deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O que é que Deus está dizendo? O que é que a palavra está dizendo? Não decida pela emoção, não decida pelos sentimentos, não decida pelo coração. Você não pode decidir pela emoção, pelo sentimento, pelo coração. Você tem que decidir pela razão, você tem que decidir pela mente, você tem que decidir pelo Espírito. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quando fala isso, está falando de decisão, sentimento decisivo, e não sentimento emocional. Sentimento decisivo e não sentimento emocional. Diga, sentimento decisivo e não sentimento emocional. Fala de novo, diga, sentimento decisivo e não sentimento emocional. O sentimento decisivo ele é projetado pela razão, pela mente, em cima de doutrina, em cima de palavra, em cima de ensinamento bíblico. E o sentimento emocional, ele é determinado pelo coração, pelas circunstâncias. Jesus Cristo estava no Getsemane. E ali no Getsemane, o que é que diz a Bíblia sobre a experiência dele? Que ele estava movido de profunda angústia. Ele estava movido de profunda angústia. Então Jesus teve angústia. Jesus sentiu angústia. Ele disse angústias de morte, angústias mortais, tão grande, tão profunda, que ele suou grandes gotas de sangue em sua oração. E na medicina se fala quando uma pessoa sofre uma pressão muito grande, emocional muito grande, então os vasos dela se dilatam. Há uma dilatação do vaso, uma pressão sanguínea. Então os vasos, os microvasos que enviam a respiração, o oxigênio, o sangue, circulação para o corpo, eles se dilatam e a pessoa respira sangue na pele. Biologicamente, esse suor de sangue vermelhado, isso é real. Quando se tem uma angústia muito profunda, uma dor muito intensa, que foi exatamente o que Jesus sentiu, o que Jesus sofreu. Mas o que é que ele disse? Naquele momento de dor, de aflição, de tensão emocional, de vontade de desistir, de vontade de jogar tudo fora, de vontade de chutar o balde, que estava ali dentro dele. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas sem que eu beba, mas que não seja feita a minha vontade, ou seja, a vontade do meu coração, porém que seja feita a tua vontade. Quando ele diz seja feita a tua vontade, ele expressou o quê? A sua vontade mental, a sua vontade intelectual. Ainda que o seu físico, ainda que as suas emoções estivessem dominadas pela dor, estivessem dominadas
dominada pela angústia, a sua mente espiritual estava livre para dizer: Senhor, eu sou o teu servo, eu estou aqui para fazer a tua vontade, eu estou aqui para cumprir o teu propósito, e eu entendo com a minha mente isto, ainda que o meu corpo não entenda, ainda que o meu coração não entenda, ainda que eu esteja dominado emocionalmente, sentimentalmente, por uma vontade de desistência, de falência, de fracasso, mas a minha mente espiritual, que é superior, entende que tu és o dono, que tu és o Senhor, que tu és a majestade, que tu és poderoso, e não faça-se em mim a tua vontade. Me tira desse opróbrio, me tira desse cerco, me tira desse poço, me tira dessa dor. Eu vou vencer o que eu estou sentindo. O que é mais importante é o que eu decido aqui do que o que eu sinto aqui. É esse o sentimento que a Bíblia está falando. Quando a Bíblia diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, e assumiu a forma de homem, na forma de homem a forma de servo, e sendo servo até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou, soberanamente lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Cristo se dobre todos os joelhos, os que estão no céu, na terra e embaixo da terra, e toda a língua confesse que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse sentimento de superar o sentimento de vencer o sentimento de ser maior do que o sentimento de ser mais forte do que o sentimento de decidir em cima do sentimento. É esse o sentimento que está em nós. Eu não vou porque a onda está me empurrando, eu vou porque eu decidi ir. E se tiver de ir contra o vento, eu vou contra o vento.
Então não se dá glória a Deus só porque eu estou com vontade de dar glória a Deus. Eu dou glória a Deus porque quando eu glorificar a Deus, eu estarei fortalecendo a minha fé. Então dar glória a Deus é um princípio da palavra que deve ser cumprido, estando eu com vontade de dar glória a Deus ou não estando com vontade de dar glória a Deus. Amém? Então dê glória a Deus. Cristão não anda por vista, porque a fé, Hebreus capítulo 11, verso de número 1, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das coisas que se esperam. Eu estou sentindo uma dor no peito, vou morrer, isso é coração, vou ter um infarto. Meu Deus, eu estou tossindo há 3 semanas, vai virar uma pneumonia, eu vou morrer, vou ser internado. O que o sentimento te fala, para o que o sentimento te puxa é para baixo. Sentimento nunca vai te puxar. Sentimento do coração nunca vai te puxar para cima. Sentimento do coração nunca vai te puxar para executar. Sentimento do coração nunca vai te puxar para investir. Sentimento do coração nunca vai te puxar para empreender. O que te leva a empreender, a fazer, a realizar, a cumprir, a correr, a pecar, a lutar com o leão, a lutar com o urso, a derrubar as muralhas de Jericó, é um sentimento espiritual da mente, a decisão de fé. O sentimento te diz assim: o urso está lá fora, não sai, fica em casa, porque senão ele vai te comer. O sentimento do coração diz mesmo assim: o leão está lá fora, está na rua, está solto. O leão está solto na rua, por descuido do seu criador. Roberto Carlos, no tempo da Jovem Guarda. Então o leão está solto na rua, não saia, não vá para a rua, não vá comprar, não vá vender, não vá para o shopping, não vá para a loja, não vá evangelizar. O leão está lá, o leão vai te comer, o leão vai te pegar, o leão vai te dar patada. É o sentimento do coração, vai te mandar para trás, vai te mandar parar. Nós estamos em recessão, nós estamos em crise, o país está em crise. Não invista, você está louco, você está louca de investir. Como é que você vai montar isso em tempo de crise? Não pode, fica dentro de casa, vai chorar, vai sofrer, vai te lastimar dentro da sua casa, porque é tempo de fracasso, é tempo de miséria, é tempo de não investir, é tempo de guardar o que tem, é tempo de bababá, é porque crise em nome de Jesus Cristo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aonde eu colocar as minhas mãos vai haver prosperidade e eu vou colher sem por em tempo de seca, porque o Senhor Deus de Israel é o meu Deus. Eu sou o teu Deus, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Eu te darei tesouros escondidos de riquezas ocultas. Isaías 45:3. Então você tem que explodir a fé na mente espiritual. Tem que explodir a fé na mente espiritual. Porque o sentimento do coração não vai te puxar para frente, não vai te empurrar para realizar, não vai te empurrar para fazer. Está sentindo a dor, está sentindo cansado, fica em casa, vai dormir, vai descansar, liga a televisão, perna para o ar, porque ninguém é de ferro. Você está isso, você está cansada, você está cansado, você está trabalhando demais. Como é que você vai para a igreja? Você tem isso para fazer, você tem aquilo para fazer, você tem um prato para lavar, você tem comida para fazer com o marido, você tem isso na empresa, você tem aquilo outro. Fica em casa, você vai fracassar, você vai ser vencido, você vai. Aí se a pessoa for ouvir o sentimento do coração, a pessoa vai fracassar mesmo, não vai abrir mesmo, não vai fazer certo mesmo, não vai ganhar alma mesmo, vai ficar com essa cara de chuchu murcho para a vida toda, vai ficar com essa cara de diabo para a vida toda. Não pode ouvir o que fala o coração, porque o coração tem razão, fica
gerações disse para ele: se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz. Tu salvastes aos outros, por que a ti mesmo não te salvas, se tu és o Filho de Deus? Você acha que Jesus ali na cruz estava focadinho, que nem goiano fala, de boa? Você acha que ele estava de boa lá, fazendo pose, bate fora, sensuais? Aí deu uma vidadinha assim nas nádegas peladas, feito Madonna falou. Perguntaram para Madonna: o que você acha de Cristo na cruz? Ele disse: eu acho um homem sensual, eu acho sensualidade. Uma entrevista com Madonna, ela disse que Jesus na cruz para ela, né, era um símbolo de sensualidade, de sensualidade. Então Jesus estava de boa lá na cruz, né, batendo foto para a humanidade de todas as gerações, dando uma viradinha de nádega lá na cruz, ó, bateu foto aqui, ó. Depois da outra aqui, né? Jesus estava sentindo dor, Jesus estava com vontade de descer, como Jesus estava com vontade de torcer e dar uma mordida na orelha dos fariseus, ou não? Não, gente. Era um sentimento do coração. Mas tem um sentimento que se experimenta, que se vive pela mente. Na mente ele disse: eu vim para viver essa experiência. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão falando. Eles não sabem. Irmãos, quando que quem está morrendo na cruz tem força de bradar? A morte da cruz é uma morte lenta, é uma morte por inanição, fraqueza. Jesus perdeu até a última gota do seu sangue. Quem que já teve pressão baixa? Quem já teve pressão? Só cai demais, né? Fica gelado, não gelado, gelado. Foi que Jesus conseguiu clamar. Ele somou todas as forças espirituais que estavam nele. Clamor de Cristo na cruz não foi um clamor carnal, não foi um clamor biológico, não foi um clamor sentimental, foi um clamor espiritual, uma unção espiritual, a força do Espírito. Você vê a eletricidade? Você vê a eletricidade? Não vê, mas taca os dois dedos lá na tomada para você ver o que vai acontecer. Bota os dois dedinhos lá e segura. Não é verdade? O unção de Deus está no nosso espírito, intercalar com a nossa mente, onde está a doutrina, o ensino, a palavra. Se a Bíblia diz que você é vencedor, você é vencedor. Se a Bíblia diz que você vai vencer, você vai vencer. Se a Bíblia diz que maior é aquele que está em você, porque maior é aquele que está em você. Se a Bíblia diz que se o Senhor é teu pastor e nada te faltará, então deixa de corococô, de choro baixo, de ficar pensando que vai morrer, que a vida não vai dar certo, que não vai adquirir, que não vai conquistar, que não vai fazer. Moisés disse para Jesus, para Deus: eu sou gado, eu não sei falar, manda meu irmão. Eu sou gado, manda meu irmão. A gaguez ali é um sinônimo de quê? É uma desculpa relacionada ao chamado de Moisés de quê? De sentimento. Sou gado. A pessoa diz: eu sou gado, eu sou tímido, você não é gado. Você não é tímida.
Você tem timidez em você. Você não é medrosa. Eu não vou montar esse negócio não, porque eu sou medroso. Você não é medroso, você tem um sentimento de medo no seu coração, que tem que ser superado pelo sentimento de fé que está na tua mente e na tua razão, de que Deus é maior, que aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. Vocês acham que eu sou o que sou dentro dessa aparência de forte? Vocês acham que eu sou o bispo? Ele é o cara. Eu me sinto deste tamanho, diante de tanto desafio, tanta coisa para fazer, tanta conta para pagar. Eu estou construindo ali uma casa, vocês sabem que é uma casa minha, pessoal, mas é uma casa para servir a igreja, para servir, porque tem lugar de encontro com Deus, tem um campo de futebol, tem piscina para fazer encontros de casais, para numa data festiva levar a rede de criança. E a rede de criança reunindo um cumbido numa piscina imunda, desse tamanho ali, pagou R$600, uma diária. Uma diária. Eu estou construindo uma piscina com mais de 12 metros de comprimento, 6 metros de largura, para fazer encontro de crianças, botar essas crianças tudo lá dentro, botar o Wagner de 20 anos para me matar, porque ela tem 1,80 m de profundidade na área. Vou descer com uma oferta de R$70 mil, que veio lá no Pará, vendi um lote lá de cima, ganhei uma oferta de R$50 mil, vendi a minha SW4, um carro que eu tinha, estou vendendo a Hilux agora, e não vai dar para terminar. Aí você pensa assim, eu estou com a casa lá para vender, não tem comprador plano do país, que não dá, e agora? E agora? Vou tirar a oferta aqui no púlpito da igreja. Amém? Eu não ouvi amém. Por que eu não ouvi o amém? Por que eu não ouvi o amém? Será que construir uma casa para o pastor é errado? Será que construir uma casa para o sacerdote não é a obrigação de uma igreja? Será que uma igreja não deveria estar preocupado em honrar o seu sacerdote construindo uma casa para ele? Isso é um sentimento do coração humano. Eu estou bastante, eu moro em Colombia. Irmão, enquanto o pastor não andar de carro zero, você não anda de carro zero. Enquanto a cabeça não morar numa mansão, você não mora em mansão. Vai estar enterrado. Porque você abençoa a cabeça, você abençoa o corpo todo. Gente, a gente precisa parar com mediocridade. Eu estou ensinando fé para vocês. E estou ensinando no lugar certo, que é no Rebilo, no domingo de manhã. Se a gente falar isso domingo à noite aqui com pessoas que só vêm na igreja para sugar e para buscar. Quer imposição de mão de pastor, quer oração de pastor, quer clamor de pastor, quer ser curado pelo pastor. Depois some e ainda diz assim, é só obrigação. Não é minha obrigação não, não faço nada por obrigação, eu faço por amor. Não faço por obrigação. Eu não te beijo por obrigação, eu não te abraço por obrigação, eu não oro por ti por obrigação, não pego aqui por obrigação, eu prego por amor. Amou Deus o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus não veio no mundo morrer por nós por obrigação. Eu estou citando isso para quê? Mostrar para você, ver se eu fico assim, ai agora, meu Deus, eu vou ter que tirar a oferta da igreja. Não, você dá se você quer, se você quiser contribuir, você contribui. Se você quiser ir visitar lá a casa de Davi, ver a piscina que você vai tomar banho nela, você vai. Se você não quiser ir, vem a piscina que você vai tomar banho e contribuir. No dia que for inaugurar, eu vou te chamar e você vai vir, irmão, toma banho! Aproveita que Deus é bom. Você está entendendo? Você está compreendendo? Agora eu vou ficar no meu coração. Ai, minha emoção. Ai, por quê? Porque o povo, porque isto, porque aquilo. Ai, meu Deus, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. Se o Espírito diz. Vou escutar o que o Espírito diz. Se o Espírito diz, você pode todas as coisas em mim. Não te mandei eu.
você abrir, milagres novos virão, portas se abrirão, o nome do Senhor será glorificado, e todos verão que o meu Deus é o Deus de Israel, que me chama pelo meu nome, e que me dá os tesouros escondidos e as riquezas ocultas. E as pessoas vão passar por ali, e vão olhar, e vão dizer: como esse homem conseguiu? De onde veio os recursos? É assim que acontece. É assim que acontece. Quando você crê na promessa, quando você crê na palavra, quando você crê na mensagem, e não se move por emoção, não se move por emoção. Não faça nada pelo sentimento do coração, e nem deixe de fazer nada por sentimento de coração. Não faça nada por sentimento de coração, nem deixe de fazer nada por sentimento de coração, porque sentimento de coração nunca vai botar você para frente. Coração engana, sempre vai puxar você para baixo, sempre vai puxar você para trás. Não dê essa oferta, não faça esse sacrifício, não invista nisso, não empreenda nesse comércio, cuidado com aquilo, não saia de casa, o avião vai cair na sua cabeça. Não voe, não vá voar de avião, não viaje, porque senão o avião pode cair, e ai, só manda você para trás. Só puxa você para trás. Não mande seu filho para esse negócio, não deixe seu filho estudar lá fora no outro estado, porque é perigoso, porque tem muito bandido, porque tem aquilo outro. E você não, minha filha, você não vai não, papai, você não vai sair daqui de jeito nenhum, você vai ficar aqui dentro da minha casa. Eu vou lhe levar na escola, eu vou lhe trazer na escola, eu vou lhe botar na faculdade, eu vou lhe tirar da faculdade, eu vou lhe acompanhar em cada hora. Sabe por quê? Porque o mal está ali, porque o inimigo está aqui. Ai, Salmo 127, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, porque não tosquenejará o guarda de Israel. Ele quem te guarda, ele vai guardar tua entrada, tua saída, ele vai te livrar de todo mal. O sol não vai te molestar de dia, nem a lua vai te molestar de noite. Ele guardará a tua entrada e a tua saída para sempre. Amém? Pastor, o senhor tem que ter cuidado, o senhor tem isso, o senhor tem que ter aquilo, porque aquele incidente que aconteceu lá na sua construção, que aquele bandido foi baleado, foi roubar, então, corre. Irmãos, eu estava na outra cidade agora. Irmãos, eu tenho que ir embora, porque, irmãos, vir contra mim por um caminho, vai ter que fugir por 1000. Israel, irmão, está no meio dos inimigos. Israel está no meio dos inimigos. Arábia Saudita para um lado, Líbano para o outro, Síria para o outro, Jordânia no outro, Egito para o outro, Palestina no meio. O Senhor te livrará de todo mal, porque a mim se apegou, amor. Só se apegue com amor, Deus, pronto, acabou. Porque a mim se apegou com amor, eu também o livrarei.
da decisão. O coração de Jó, cuidado, vai morrer, vai matar teu filho, o carro, ai Jesus, aí você falou, isso mesmo, ai meu Deus, irmão, eu tenho que ir embora, eu não vou ficar, eu vou botar uma tábua postiça pra sair. Tem o sentimento? Tem o sentimento do medo? Tem o sentimento da angústia? Jesus sentiu angústia? Jesus sentiu angústia? Não, ele era Superman, Super Cristo, Super Cristo. Jesus falou, eu estou angustiado profundamente até a morte. Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha. O Senhor é Deus, é poderoso. Decisão. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve, que é um sentimento decisivo. Decidir pela palavra, decidir pela verdade bíblica, decidir pelos ensinos, decidir pela doutrina, decidir por aquilo que Deus falou. Passa o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Decida pela minha palavra. Pronto. A morte o deteve? Se for a morte, ressuscita. O fim não é a morte. O fim nem a morte é. Nem a morte é. Quanto mais essa crisezinha que você está vivendo, esse probleminha que você está enfrentando, essa dificuldadezinha. Deus ressuscita. Se não se render ao sentimento do coração, Deus ressuscita. Maior é o que está aqui. Maior que está aqui. Maior que está aqui. Amém? Amém? Qual o sentimento que você vai decidir ter? Qual o sentimento que você vai decidir? O que você decide, meu irmão? Vai pelo coração? Vai pela emoção? Vai parar? Vai desistir? Vai deixar de fazer o que Deus manda? Porque você é tão pequenininho. É pequenininho, mas gosta de tudo grande. É uma música lá no Nordeste assim: eu sou pequenininho, mas gosto de tudo grande. Gosto de tudo grande, mas gosto de tudo grande. Pode ser pequenininho, gosta das coisas grandes. Seu Deus é grande, o som que está em você é grande. Né, Ricardinho? Não é, Vitor? Vamos ficar de pé, rapaz.